tempo de ir para São Vicente e nos convidamos a bem acompanhar peça ali com o jornalista Odeir Santos, mais uma vez uma viagem para São Vicente, para nos só partilhar com nós dessa informação. Exatamente, sobre dia de Parkinson, e Odeir Santos fala com a neuropsicóloga Carla Jesus para entender melhor essa doença de Parkinson. Olá, bom dia mais uma vez para a equipa da Show da Manhã, nesse Dia Mundial da Consciencialização da Doença de Parkinson. Agora, nós estamos ali na Hall de Morabeza, onde nós temos bem conversar ali rapidamente, mas, portanto, neuropsicóloga Carla Jesus, que vai falar nós sobre esse dia de hoje, a importância de pessoas estarem consciencializadas sobre a doença de Parkinson e maneira também que os sinais é que começar a dar, a voltar para ele, a dar bom dia primeiro, doutora Carla Jesus, neuropsicóloga, me está a gostar de explicar-nos, por exemplo, doença de Parkinson, qual é que os sinais é que começar a surgir primeiro? Assim, primeiro a começar para dizer o que é doença de Parkinson, que é uma doença neurológica, de movimento, ela é progressiva, ela é degenerativa, que quer dizer que ela torna a pessoa incapacitante ao longo do tempo. Sintomas que não pode ter é aquele tremor de movimento, bradicinésia, quer dizer, com lentidão de movimentos, e também pode ter a cinésia, que é a ausência total de movimentos. Tem perda de olfato, se começar a descrever aqui as letras assim, um bocadinho mais pequenininho, tem problemas de sono, tem também, pode ter problemas mais de foro psiquiátrico, psicológico, que é a depressão, a ansiedade, já está envolvido que os neurônios dopaminérgicos e que é produzido por causa deste sistema, na substância negra do cérebro. Então, quando tem essa interrupção, esse problema, moda-se certo de parar ou diminuir a produção de dopamina, que é responsável pelos movimentos do corpo. E quando a gente começar, por exemplo, pessoas começar a dar estes sinais, tem uma idade que ele está a começar ou pode ser na qualquer idade? Explica a pessoas. Normalmente ele atinge mais população idosa, mas já tem alguns casos onde é que ele pode ter da população mais um bocadinho mais 50 e tal. Já de qualidade lá já ele podia surgir, ou seja, é necessário ficar sempre atento a estes sinais. Exatamente, aquele tremor de repouso, aquela postura curvada, perda de olfato, tonturas recorrentes, é sempre bom ficar atento e para espiar um neurologista para fazer exames complementares, para espiar o que pode ser e ter um diagnóstico. Quem te pode dizer que tem doença de Parkinson é só depois do diagnóstico e de confirmação, não é verdade? Exatamente, até antes de que tenha aquele diagnóstico, até o cérebro já tem perdido um bocado de neurônios dopaminérgicos. Já está quase para aí 60%. Por isso ela é uma doença incapacitante e que os tremores cada vez se tornar muito mais acentuado, e juntamente com a depressão. Mas é importante relembrar que ele pode ter deterioração cognitiva no início ou não. Isso quer dizer, pode ter perda de memória, mas já numa fase mais avançada. No início, o que a gente pode ter mais alterações comportamentais, já que ela é uma doença que atinge inicialmente a parte frontal do cérebro, lobo frontal, que é responsável para comportamentos. Decide que os sinais mais marcantes, terá algum mais assim que pessoas devem ficar atentas a isso? Principalmente tremores. Os tremores sem parar, que tu conseguir ter aquele controlar as coisas. É importante espiar um profissional de saúde, neurologista, para fazer esse despiste e para espiar o que pode ser. Dizer no início, por exemplo, que pessoas devem ficar atentas, por exemplo, a estes sinais e que ele é uma doença degenerativa, ou seja, é uma doença para toda a vida. É uma doença para toda a vida, mas ele tem um fato já que ele acaba depois por comprometer muitos órgãos do corpo e depois te levar mesmo a falecimento. Então, em termos de cuidados, quando pessoas detectar, por exemplo, que têm doença de Parkinson, familiares, qual é que deve ser a postura em termos de acompanhamento e também de seguimento junto da especialista? Familiares têm um papel extremamente importante.
visto que, como ele é uma doença que torna incapacitante e que está a afetar a vida, as atividades de vida diária, tomar banho, vestir, alimentar, então, que lá já é um trabalho que depois os familiares que tu ficar te entender, né, ou te fazer para aquela pessoa, te ajudar aquela pessoa. É importante, como ele te dá também depressão, é importante que ele apoie familiar, entender que ele doente, ajudá-lo no máximo possível para ajudá-lo a ter uma certa qualidade. A nível de técnicos, é importante fazer fisioterapia, fono, questão voz também está ficar alterada, nutricionista, questão da alimentação, psicólogo, psiquiatra, para medicação, que este tem que tomar medicação, que, por exemplo, aquela reposição da dopamina, que o medicamento de primeira linha que leva dopa é importante para que os pacientes têm que tomar. Hoje em dia já tem outros tratamentos, por exemplo, estimulação elétrica, onde é que tem mostrado eficaz neste paciente para o controle de tremores. Isso é um grupo, é uma equipa também multidisciplinar para trabalhar nessa doença neurodegenerativa. Aquele seguimento é mais para diminuir, né, efeitos que pode ter na vida do paciente, no caso. Né? Exatamente, retardar que os sintomas o máximo possível. Mas não saber que, às vezes, tem pessoas, por exemplo, as que te procurar médico, as que te procurar especialistas, é necessário sempre procurar especialista e nunca automedicar, receber orientação, modo de dizer ali que tem vários especialistas e que tem que fazer aquele seguimento, né? Mesmo porque aquela medicação para Parkinson, ela não é uma medicação que você comprar assim, para modo um paracetamol, tem que ter uma prescrição médica e nem qualquer médico também que te vai tremores, depois de exames, vários exames complementares, para começar a te medicar. E por exemplo, posição dopaminérgica. Mas pronto, mas também tem fonoaudióloga, tem mesmo seguimento de psicólogo. Aquele seguimento psicólogo, porquê? Porque é paciente que está apresentar depressão, ansiedade, alterações do sono, também é importante baba psicólogo para trabalhar essa parte, para manter aquela qualidade necessária do dia a dia daquele paciente e seu bem-estar emocional. E pronto, para acompanhar também, naquele caso assim, porque às vezes as pessoas começam a esquecer, não é Vera? Se começar a esquecer em alguns casos ou não? Sim, mas aquele esquecimento, por exemplo, alteração de memória já é um bocadinho mais avançada. No início, a gente pode ter, por exemplo, problemas, alterações de comportamento e problemas também visuais ou perceptíveis. Por exemplo, que botoiar, o que está lá, ela não é bem a realidade. Pode ter aquela deturpação de visual, né? Memória mais visual. Mas depois já te instala um quadro, mas poder dar alteração. E agora não tem paciente assim, alterações cognitivas no início, mas memória já te passa numa fase um bocadinho mais avançada, ao contrário da doença de Alzheimer. Que é a memória dos sintomas e sinais inicial. E Parkinson, por exemplo, quando também começar a dar aqui extremo, falar é que normalmente a partir de 50 anos, mas pode acontecer casos antes? Excepcionalmente, muito excepcionalmente, tem ainda muitos estudos sobre isso, mas sim, pode ter, mas normalmente está associada a outras causas, mas sim, pode ter. Pronto, grinha assim provavelmente não deve ter, ou algumas pessoas que acompanham nós, na casa, que têm familiares com doença de Parkinson. Qual é que era alguma palavra que podia dizer nessa questão ali de seguimento, também às vezes é necessário ter um bocadinho mais de paciência, né? Que pessoas, porque eu não sabia que, por exemplo, às vezes uma pessoa bota ele assim durante muito tempo, quando bota ele, te bate a mudar e ele te acaba para afetar a própria família, né? Exatamente, principalmente paciência, e porque também tem aquela questão do stress do cuidador, já que depois é a família que tem que tomar frente para ajudar aquele paciente a fazer quase tudo, e com o avançar da doença, onde ele vai tornar mais capacitante, já necessita mais ainda de apoio familiar. E para quem é que tu conseguir sim procurar todas as terapias, técnicas possíveis, é que poder tempo para minimizar os sintomas e retardar todo esse processo.
Também estou a te agradecer, doutora Carla Jesus, neuropsicóloga, Lima nós mais uma vez. Obrigada eu. Nós te agradecemos então mais uma vez, Carla Jesus, neuropsicóloga, ali te falamos a nós sobre a questão da doença de Parkinson, que é uma doença que afeta muita gente no mundo e também ali na Cabo Verde, a necessidade, de modo já dizer ali nessa parte final, de pessoas que têm paciência, principalmente que os cuidadores, que lá cuidar de sua família, a necessidade, quando for detectado que na família alguma pessoa também tem doença, que deve fazer aquele seguimento juntamente com o especialista, porque é necessário também, principalmente, pensar naquela questão de qualidade de vida. Que imagem de Silvana Oliveira, Odair Santos, mais uma vez, para o Show da Manhã, bom dia, não te voltar numa outra altura.